O anime se inicia com o protagonista reclamando do encerramento dos servidores do jogo que vinha jogando há 3 anos. Para ele, aquele tipo de jogo não prestava, já que buscava algo realmente desafiador, um jogo tão difícil que levasse pelo menos 10 anos para ser concluído. Com isso em mente, ele decide procurar por um jogo hardcore, conhecido por ter um balanceamento péssimo. Durante a pesquisa, acaba encontrando um site suspeito que anunciava um jogo sem final definido. Como um verdadeiro apaixonado por jogos, era óbvio que ele entraria naquele site. Enquanto navegava pelas opções de dificuldade, seus olhos se fixam no chamado modo inferno. Aquilo o empolga imediatamente, pois se tratava de um nível de desafio completamente diferente de tudo que já tinha visto. Após selecionar essa dificuldade, o próximo passo era escolher uma classe. Entre todas as opções disponíveis, ele escolhe justamente a mais complicada de todas, a classe de Invocador. No momento em que confirma essa escolha, descobre que foi automaticamente colocado na classe social de servo. Assim que finaliza todas as configurações, algo inesperado acontece e ele acaba sendo puxado para dentro da tela do próprio computador. Logo depois, ele desperta em outro mundo, agora no corpo de um bebê recém-nascido. Seu pai o segura nos braços e decide chamá-lo de Allen. A cena então avança para algum tempo depois. Ele reflete em silêncio que, em sua vida anterior, era um trabalhador de escritório com 35 anos, cheio de dívidas, sem qualquer talento para se relacionar com outras pessoas, e atendia pelo nome de Kenichi Yamada. No entanto, havia reencarnado naquele mundo estranho e agora tinha apenas 1 ano de idade. Mesmo sem conseguir falar, era capaz de compreender perfeitamente tudo o que diziam ao seu redor. Allen nasceu em uma família de servos, exatamente como estava descrito no site do jogo. A vila onde morava ficava próxima à fronteira e seus habitantes precisavam pagar impostos a um senhor feudal em troca do direito de cultivar aquelas terras. Seu pai se chamava Rodin e sua mãe atendia pelo nome de Teresia. Por enquanto, ele era filho único, mas acreditava que em breve teria um irmão. Ao perceberem que o garoto estava com sono, seus pais o levam para a cama. Assim que eles deixam o quarto, Allen tenta acessar sua janela de status, porém nada acontece. Isso o deixa irritado, já que ele deveria possuir habilidades de invocador desde o início. Ele tenta mais uma vez, mas dessa vez faz o comando apenas em sua mente. Assim, um grimório finalmente surge diante dele. Assustado, o bebê solta um grito. Seus pais correm imediatamente para ver o que havia acontecido, mas Allen age rápido e finge estar dormindo. Convencidos de que estava tudo bem, eles saem do quarto. Assim que fica sozinho novamente, Allen invoca o Grimório outra vez. Ao abri-lo, consegue visualizar seus atributos. Em outra página, encontra informações detalhadas sobre suas habilidades de invocação e criação. No momento, ele só era capaz de invocar insetos e animais de rank H. Uma nova página se abre, mostrando uma mensagem do Deus da Criação, que se desculpava pela demora na entrega do Grimório. Ignorando isso por enquanto, Allen tenta invocar um inseto, mas falha. Pensando em uma alternativa, decide usar primeiro a habilidade de criação. Ao fazer isso, consegue criar a carta de um gafanhoto. No entanto, antes que pudesse tentar invocá-lo, sua mãe entra no quarto. Mais uma vez, ele finge estar dormindo. Depois que ela sai, Allen percebe que está extremamente cansado e decide deixar a invocação para o dia seguinte. No dia seguinte, tudo segue normalmente, com os moradores trabalhando nos campos. Quando finalmente consegue ficar sozinho, Allen usa sua habilidade de invocação e um gafanhoto aparece diante dele. Ele tenta dar ordens ao inseto, mas não obtém resposta alguma, o que o faz imaginar que aquilo poderia ser algum tipo de erro do jogo. Em seguida, ele verifica as informações do gafanhoto no Grimório e decide chamá-lo de Denka. Ao analisar seus efeitos, percebe que a criatura concedia um aumento de 1 ponto em resistência e agilidade. Após vários dias treinando e aprimorando suas habilidades, Allen finalmente consegue invocar um animal de rank H, um pequeno rato que recebe o nome de Mouse. Assim como Denka, o ratinho não era muito inteligente. Ainda assim, pelo menos ambos obedeciam quando recebiam comandos simples. A habilidade do rato era correr, enquanto a do gafanhoto era pular. Ao examinar o Grimório com mais atenção, Allen descobre que podia armazenar até 10 cartas de cada criatura. Ele aprende que os bônus concedidos por essas cartas eram extremamente importantes. Por exemplo, ao armazenar 10 cartas de rato, seu atributo de ataque aumentava em 10 pontos. Graças a isso,
Ele já possuía força suficiente para superar facilmente o que qualquer bebê comum seria capaz de fazer. Mesmo assim, evoluir de nível e aprender novas habilidades era 100 vezes mais difícil devido à escolha do modo inferno. Pouco depois, Rodan anuncia que havia retornado, e Allen vai ao seu encontro acompanhado da mãe. Seu pai estava coberto de sangue por causa da caça e explica que havia abatido um enorme javali. Em seguida, pergunta se o filho gostaria de vê-lo. O garoto, cheio de empolgação, responde positivamente. Após se despedirem, eles seguem até o local onde o animal estava sendo limpo. Durante o caminho, Rodan aponta para algumas aves e explica que elas se chamavam albegarons. Ele comenta que escolheu o nome de Allen em homenagem a essas criaturas, já que elas conseguiam usar suas asas para voar livremente por qualquer lugar do mundo. Apesar disso, Teresia havia ficado muito irritada ao descobrir que o nome do filho havia sido inspirado em um monstro. Ao chegar ao local, Allen fica impressionado com o tamanho do javali. Pouco depois, Gerda aparece. O homem demonstra curiosidade ao notar que Allen tinha cabelos e olhos escuros, algo raro naquela região. Allen cumprimenta Gerda, o que o deixa surpreso, já que não esperava que uma criança tão pequena fosse tão esperta. Ele comenta que sua filha, Krena, tinha a mesma idade, mas estava muito longe de demonstrar aquela inteligência. Allen pergunta se o javali era realmente forte. Gerda explica que se tratava de um monstro de Rank C e que eram necessárias pelo menos 20 pessoas para conseguir derrotá-lo. 10 meses se passam até que Allen, finalmente, alcance o segundo nível de invocação. Ao conferir suas estatísticas, percebe que agora é capaz de chamar criaturas de Rank G e, além disso, seu grimório liberou uma habilidade totalmente nova, a fusão de invocações. Animado com as possibilidades, ele decide testar tudo imediatamente, mas logo nota que seu MP está zerado. Sem perder tempo, come sua refeição o mais rápido que consegue, decidido a voltar logo para tentar algo diferente. Após se recuperar, Allen tenta realizar a fusão entre 2 ratos, mas descobre que ainda não possui MP suficiente, mesmo com a barra completamente cheia. Confuso, ele tenta então criar uma nova carta de invocação, porém o resultado é o mesmo. A frustração toma conta dele ao perceber que naquele momento, as novas funções ainda estão fora de seu alcance. O tempo avança, e a cena muda para quando Allen já completou 3 anos de idade. Seu corpo agora é mais forte, seu MP aumentou consideravelmente e, finalmente, ele consegue utilizar todas as funções recém-desbloqueadas do Grimório. Sem hesitar, ele realiza a fusão de 2 cartas de Rank G e obtém como resultado um pássaro do mesmo rank. Satisfeito, decide chamá-lo de Chappie. A invocação acontece com sucesso e Allen se sente empolgado ao ver seu novo companheiro ganhar forma diante dele. Chappie possui a habilidade de imitar vozes, algo que Allen considera perfeito para confundir e enganar inimigos no futuro. Logo depois, ele invoca o sapo Hopper e a toupeira. Hopper possui a habilidade de provocar adversários, o que seria ideal para chamar a atenção dos inimigos durante uma batalha. Já a toupeira, chamada Moley, tem a capacidade de cavar, algo perfeito para preparar armadilhas escondidas no terreno. Enquanto refletia sobre a necessidade de dominar melhor as habilidades de suas invocações, Allen acaba distraído e cai em um buraco recém-cavado por Moley. O tombo o faz lembrar de uma realidade importante. Apesar de seus poderes, ele ainda é apenas uma criança e não enfrentará inimigos reais tão cedo. Quando o sino das 3 horas soa, suas preocupações aumentam ainda mais. Uma voz familiar ecoa pelo local, deixando-o apreensivo. Era Creda, filha de Gerda, que havia aparecido para brincar de guerreiros com ele. Allen sabe que não pode encarar aquele confronto de forma leviana. Creda é extremamente rápida, e mesmo após ele ter distribuído todos os bônus de suas criaturas em agilidade, ainda tem dificuldade para acompanhá-la. No fim, ela vence o duelo ao quebrar a espada dele. Com o cair da tarde, os pais de Allen retornam para casa, e a barriga de Teresia já está bem maior. Teresia pede que Creda volte para casa, explicando que já está tarde. Durante o jantar, Allen comenta com o pai que gostaria de acompanhá-lo até a fazenda para ajudar na colheita, já que sua mãe está grávida e não poderá trabalhar. Rodan recusa imediatamente a sugestão e Teresia concorda com ele. Ambos reconhecem o quanto Allen tem ajudado nas tarefas da casa, mas reforçam que ele ainda é muito novo e deveria se preocupar apenas em brincar.
Na visão de Allen, ele já possui força comparável à de um adulto e poderia contribuir. Mesmo assim, ele entende o motivo da recusa. Afinal, nenhum pai desejaria colocar o próprio filho em uma situação tão pesada. Teresia comenta que o viu arremessando pedras contra uma árvore nos fundos da casa. Ellen explica que estava treinando caso algum monstro aparecesse, assim poderia proteger a mãe. No fundo, ele sabe que essa não era a verdadeira razão, já que seu objetivo real era desbloquear uma nova habilidade. Rodin se sente orgulhoso ao ouvir que o filho deseja proteger Teresia e comenta que mal pode esperar para descobrir quais serão as habilidades de Allen durante a cerimônia de avaliação. Sem entender do que se trata, Allen ouve a explicação de Rodin. Ao completar 5 anos, toda criança participa de uma cerimônia em que desperta uma classe. Caso consiga uma classe valiosa, existe a chance de deixar para trás a vida de servo. Alguns meses se passam, o inverno chega, e Allen já é capaz de manter uma invocação ativa durante um dia inteiro. Pouco tempo depois, Krena aparece novamente. Como de costume, ela o desafia para um duelo, e mais uma vez, Allen acaba derrotado. Rodin chega em casa e Teresia vai recebê-lo. Nesse momento, Denka pula sobre ela, fazendo com que se assuste e caia. Teresia diz que está tudo bem, mas logo sente dores intensas. Rodin pede para que Krena vá buscar sua mãe, pois o bebê está prestes a nascer, e leva Teresia até a cama. Enquanto isso, Allen se encarrega de ferver água. Assim que a água esquenta, Krena retorna acompanhada de sua mãe, Matilde. Ela ordena que os homens saiam do quarto, deixando apenas as mulheres para ajudar Teresia durante o parto. Eles aguardam do lado de fora por várias horas. Quando o amanhecer se aproxima, o choro de um bebê finalmente ecoa pela casa. Allen agora tem um irmão. Rodin decide chamá-lo de Mesh, um nome que Teresia questiona, perguntando se não foi inspirado em um monstro. Rodin responde apenas com um sorriso, confirmando que ela está certa. Observando a alegria estampada no rosto de todos, Allen começa a se perguntar qual foi o motivo de sua reencarnação, deixando de lado o fato de que, em sua vida passada, era apenas alguém viciado em jogos que só pensava em subir de nível. Ele não passava de um trabalhador solitário, preso à rotina e aos jogos. Não existe nada daquela vida que ele sinta falta. Em contraste, ele ama profundamente a ideia de sua nova família. Mesmo sem saber exatamente como fará isso, Allen decide que fará tudo ao seu alcance para libertar sua família da vida de servidão. Alguns anos se passaram, e Allen seguia andando ao lado de seu pai por uma das estradas da região. Enquanto caminhavam, ele demonstra curiosidade e quer saber como funciona a cerimônia de avaliação. Rodin então explica que se trata de um evento muito importante, no qual todos precisam participar ao completarem 5 anos de idade, desde servos até nobres. Ele comenta que, caso alguém manifeste um talento valioso, essa pessoa pode se livrar da vida de servidão. Porém, ressalta que existe um problema. A quantidade de concorrentes é enorme. Allen estranha essa observação e pergunta o motivo de seu pai pensar assim. Rodin então explica que, logo após se estabelecerem naquela terra, as famílias começaram a ter filhos sem parar. Como resultado, agora há muitas crianças prestes a completar 5 anos, incluindo Allen. No meio da conversa, eles escutam ao longe a voz de Creda junto de seu pai. Ao perceberem isso, decidem seguir todos juntos. Depois de caminharem por mais algum tempo, eles avistam à distância a aldeia dos plebeus. Quando chegam ao local onde a cerimônia será realizada, Allen observa uma grande quantidade de servos e plebeus reunidos. Em seguida, as portas do edifício se abrem. 3 membros da igreja aparecem e começam a abençoar todos, invocando o nome de Elmea, o deus da criação. Os representantes da igreja desejam boa sorte a todos e comentam que aquele reino já teve heróis cuja origem vinha diretamente da servidão. Essa afirmação causa surpresa entre vários plebeus, que demonstram dificuldade em acreditar nisso. Para reforçar suas palavras, a mulher cita Clasis, a santa, que nasceu plebeia, e Diverg, o senhor da espada, que era apenas um servo. Ao ouvir isso, Allen se recorda de que, no jogo, classes como Herói e Senhor da Espada precisavam surgir a partir de classes sociais mais baixas. Mesmo sabendo que aquilo fazia parte das configurações do jogo, ele imagina que essa lógica também se aplica àquele mundo. Por isso, passa a entender por que todos, sem exceção, precisam passar pela cerimônia. Os sacerdotes então pedem que todos entrem. Já no interior do local, Allen observa atentamente as estátuas dos deuses ali venerados.
A estátua central representa Elmea, o deus da criação, o que faz Allen se lembrar da vez em que os desenvolvedores lhe enviaram uma carta. Logo em seguida, a cerimônia de avaliação tem início. O primeiro a ser chamado é o chefe do vilarejo, Deboji, acompanhado de seu filho, Pelomas. O sacerdote pede que o garoto coloque a mão sobre a bola de cristal. Assim que ele obedece, seus parâmetros surgem em uma placa de metal. O resultado revela que ele possui talento para se tornar comerciante. Deboji fica extremamente feliz e corre para parabenizar o filho. Um após o outro, os moradores vão sendo avaliados. Alguns não demonstram talento algum, enquanto outro garoto manifesta o talento de usuário de machado, com o atributo de Rank A. Após muitos testes, restam apenas Allen e Krena. Os sacerdotes chamam Krena primeiro. A garota corre até a frente, visivelmente animada. No momento em que coloca a mão na bola de cristal, ela começa a brilhar com uma intensidade tão forte que deixa todos apreensivos. No entanto, os membros da igreja ficam encantados ao confirmar o resultado. Krena possui o talento de Senhor da Espada, uma das classes mais poderosas que existem. A notícia deixa o vilarejo em alvoroço, já que ninguém esperava que alguém com esse talento surgisse em um lugar tão pequeno. O pai da garota a parabeniza com orgulho. Mesmo assim, Krena demonstra certa frustração, pois não se tornará exatamente uma espadachim como desejava. Allen, por outro lado, permanece calmo. Ele já imaginava que algo assim aconteceria, considerando a força absurda que ela demonstrava. Sem mais demora, o sacerdote chama Allen. Por dentro, ele se sente ansioso, acreditando que finalmente todos descobririam que ele é um invocador. Ao colocar a mão na bola de cristal, ela começa a brilhar intensamente, a ponto de lançar Allen para trás. Todos ao redor acreditam que aquilo indica um talento extraordinário. Porém, ao se aproximar e perguntar sobre o resultado, o sacerdote informa, com certo pesar, que Allen não possui talento algum. Allen se recusa a aceitar essa resposta. Ele se aproxima novamente e observa seus próprios parâmetros, percebendo que todos estão classificados como Rank E. Irritado, ele começa a xingar mentalmente os desenvolvedores, reclamando que eles não sabem configurar o jogo corretamente. Para ele, aquilo era absurdo, já que ninguém seria capaz de perceber que ele é um invocador. Nesse momento, Rodan se aproxima do filho e, sem tocar no assunto, diz que é hora de voltarem para casa, pois sua mãe está esperando. Ao chegarem, são recebidos com alegria por Teresia e pelo irmão de Allen. Mais tarde, durante o jantar, seus pais conversam com ele e afirmam que talentos não definem o valor de alguém, reforçando que Allen sempre será motivo de orgulho para eles. Ao perceber o quanto seus pais são compreensivos, Allen sente gratidão por ter nascido naquela família. Em seguida, todos compartilham um abraço caloroso. Mais tarde, enquanto todos dormiam, Allen começa a testar seu grimório. Ele reflete que, naquele dia, aprendeu algo importante. Ele é o único naquele mundo jogando no modo inferno. Como todos na cerimônia tinham 5 anos, isso significava que todos deveriam apresentar rank E, exatamente como ele. Ele conclui que o sistema de ranks provavelmente indica o quanto cada pessoa pode evoluir ao subir de nível. Sendo assim, o motivo de todos os seus atributos estarem em rank E deve estar ligado ao fato de que, no modo inferno, seu crescimento é apenas uma fração do normal. Dessa forma, os ranks estariam mostrando apenas uma parte mínima de seu verdadeiro potencial. Allen pensa que isso deixaria qualquer pessoa desesperada, mas esse não é o seu caso. Ele acredita estar naquele mundo para colocar jogos mal feitos em seu devido lugar, embora, antes disso, precise fazer com que os desenvolvedores corrijam aquele jogo ridículo. Segurando o grimório, ele decide escrever uma reclamação detalhada com tudo o que pensa. No dia seguinte, Allen sai para caminhar ao lado de sua mãe. Durante o passeio, ele pergunta o que está acontecendo com seu pai, já que o percebe agindo de maneira estranha. Teresia explica que ele está assim desde que chegou tarde em casa na noite anterior. Mais tarde, eles seguem para a casa de Gerda, onde irão comemorar o talento de Krena. A garota fala animadamente, contando que descobriu que seu talento é ainda melhor do que o de uma espadachim. Allen demonstra surpresa e questiona se aquilo era mesmo verdade. Krena segue falando, afirmando que agora ficará ainda mais forte. Nesse instante, Matilde comenta que o chefe da vila passou em sua casa e deixou um licor para a comemoração. Rodan se mostra satisfeito com a notícia, mas, lembrando que anda aborrecido com aquela família, apenas os parabeniza e deseja que aproveitem a bebida.
Gerda então ressalta que naquela casa, os convidados sempre bebem antes dos anfitriões. Ao perceber o comportamento do pai, Allen pensa se ele estaria com algum tipo de ciúme por causa da questão dos talentos. Logo em seguida, descarta essa ideia, lembrando que Rodin não costuma agir dessa maneira. Nesse momento, ele ouve quando os dois adultos começam a discutir. Rodin afirma que o talento de Crena é impressionante e que isso merece ser comemorado. Diante disso, Gerda exige uma explicação sobre o motivo de ele ter dito que iriam cortar relações com sua família. Rodin explica que não é exatamente isso que deseja, mas acredita que, como Crena irá se juntar à cavalaria e servir ao país, não seria adequado perder tempo mantendo proximidade com servos. Allen finalmente entende que seu pai está tentando fazer algo que considera um favor, mesmo que ninguém tenha pedido por isso. Gerda segura Rodin e comenta que aquilo não é algo tão sério assim. Rodin insiste que é, sim, importante. A discussão entre os dois se intensifica, deixando o clima cada vez mais pesado. Allen pede a Crena que tente acalmá-los. A garota segura sua espada, pronta para intervir, mas antes que faça qualquer coisa, as esposas entram no meio da briga e resolvem a situação com firmeza. Com tudo aparentemente resolvido, Crena volta a comer normalmente. Allen então pergunta a Matilde se aquelas discussões são frequentes. Matilde responde que sim, mas comenta que a chegada dos filhos ajudou os dois a ficarem mais calmos, já que no passado costumavam partir para a agressão física. As mães explicam que os 4 adultos são amigos desde a infância e cresceram na mesma vila. Elas lembram que, há cerca de 10 anos, surgiu o boato de que uma nova vila seria construída. Por isso, decidiram se unir e participar juntos desse projeto, chegando até a discutir em grupo a ideia de trabalharem lado a lado para construir suas próprias casas. Elas perguntam se Allen nunca percebeu que todas as casas têm praticamente o mesmo formato. O garoto responde que já tinha notado isso. Rodin então comenta que foi mais fácil construir tudo ao mesmo tempo, dividindo as tarefas entre todos. Em um novo dia, enquanto os pais estavam ocupados com o trabalho, chega a notícia de que a Ordem de Cavaleiros estava procurando por Crena. Os moradores da vila se reúnem rapidamente. Entre eles também aparece o garoto que possui o talento de usuário de machado. Ele provoca Allen, perguntando o que alguém sem talento estaria fazendo ali, já que pessoas assim não teriam lugar naquela situação. Ao ouvir isso, Crena se irrita e tenta avançar contra ele, mas seu pai a impede antes que algo aconteça. De repente, o chefe da vila anuncia que a Ordem de Cavaleiros chegou. As pessoas se afastam, abrindo caminho. O garoto do machado fica impressionado ao perceber que quem veio foi o próprio capitão, um mestre da espada. O capitão se aproxima do chefe e pergunta diretamente por Crena, que é chamada imediatamente. Crena e seu pai avançam até ele. A garota se apresenta com entusiasmo diante do capitão. Após observá-la atentamente, o capitão ordena que ela participe de um duelo. Gerda questiona essa decisão, afirmando que Crena tem apenas 5 anos e nunca sequer empunhou uma espada de verdade. O capitão responde que, sendo uma senhora da espada, isso não deveria representar problema algum. Com um olhar frio, ele questiona se mentiram durante a cerimônia e se alguém ousou tentar enganar o Barão Granvelle. Em seguida, Zenoff chama seu vice-capitão e ordena que ele se prepare. Allen fica confuso com a situação. O capitão então explica a Gerda que falsificar os resultados da cerimônia de avaliação é um crime punido com a morte. Por isso, seria necessário confirmar se o talento da garota é legítimo. Dessa forma, o duelo de esgrima é oficialmente anunciado. Todos ao redor ficam chocados. Gerda implora para que aquilo não aconteça. No entanto, o capitão deixa claro que, caso Crena se recuse a lutar, toda a família será executada. A garota, por sua vez, não demonstra medo algum. Ao ver uma espada de verdade, se anima e comenta com o pai que irá lutar. Logo depois, ela se posiciona diante do vice-capitão. Ambos se apresentam. O vice-capitão se chama Leibrand. Crena avança primeiro, balançando a espada com força. Leibrand tenta contra-atacar, mas Crena bloqueia o golpe. Quando ela quase consegue alcançá-lo, o vice-capitão usa os pés e, com um chute, a lança contra a parede. Gerda e os outros ficam furiosos e exigem que parem o combate. Mesmo assim, Crena se levanta sem hesitar e libera uma habilidade especial. Com velocidade e força impressionantes, ela avança novamente contra Leibrand. Ele não consegue fazer nada além de se defender, até que, em um momento de descuido, Crena quebra a espada dele.
O capitão então declara o fim do duelo. Crena recupera a calma e comenta que a luta terminou rápido demais. Satisfeita, ela agradece ao vice-capitão pelo combate, enquanto ele cai no chão completamente exausto. Ao presenciar essa cena, Gerda fica emocionado e comemora junto aos soldados. Depois de ver tudo isso, o capitão não tem mais motivos para duvidar. Ele se aproxima de Gerda, elogia sua criação e afirma que ele educou uma verdadeira senhora da espada. Em seguida, pede desculpas por ter desconfiado e os convida para comer e conversar sobre o futuro de sua filha, permitindo também que tragam seus amigos. Assim, todos seguem para a residência do chefe da cidade. O clima permanece tenso. Allen se pergunta por que o garoto do machado e seu pai decidiram segui-los, mas acaba deixando isso de lado, aproveitando a oportunidade para levar algumas frutas para sua casa. Nesse momento, o capitão começa a falar. Se apresenta como Zenoff e explica que foi enviado por ordem de seu senhor para confirmar se realmente existia ali um verdadeiro senhor da espada. Com aquela visita, fica claro que tudo era verdade. Ao se dirigir ao chefe da vila, o capitão comenta que, inicialmente, aquela vila localizada na fronteira receberia seu nome quando estivesse totalmente estabelecida. No entanto, agora que foi confirmado que um senhor da espada nasceu ali, seu senhor decidiu que o local deveria ser batizado em homenagem a esse acontecimento, passando a se chamar Vila Crena. O chefe da vila não questiona a decisão e aceita prontamente. Em seguida, explica aos moradores o motivo de ter permitido que Crena fosse submetida àquela prova tão dura. Ele conta que, 3 anos antes, um senhor da espada nasceu em uma família de condes e chegou até a servir a família real. Porém, o desempenho dessa pessoa ficou muito abaixo do esperado. Após uma nova avaliação, descobriram que o suposto talento especial não passava de um talento comum de espadachim. Depois desse caso, o reino percebeu que vários membros da nobreza haviam inflado ou falsificado seus talentos. Por isso, decidiram revisar com cuidado todos os resultados das cerimônias de avaliação. Voltando-se para Gerda, o capitão pede desculpas mais uma vez por ter colocado sua filha naquela situação. Ele pede que Gerda continue cuidando dela e a ajude a evoluir, para que, quando completar 12 anos, possa estudar na academia e futuramente servir diretamente à família real. Allen fica surpreso ao ouvir aquilo. Nesse momento, o garoto do machado pergunta se qualquer pessoa poderia entrar naquela academia e se tornar cavaleiro. O pai do garoto o repreende imediatamente, pedindo que se comporte, e se desculpa com o capitão. Zenoff explica que, no futuro, um instrutor será enviado à vila e sugere que o garoto se dedique aos estudos para tentar conquistar uma vaga na academia. Ao ouvir isso, Crena comenta com Allen que ele também deveria estudar junto com eles. Allen responde que pretende fazer isso. O garoto do machado, porém, reage rindo, dizendo que Allen não teria capacidade suficiente. Crena logo se coloca à frente para defendê-lo. Allen, por sua vez, reage com total indiferença, já que, em sua mente, ele não passa de um adulto de 40 anos vivendo naquele corpo. O capitão, então, observa com atenção o cabelo escuro e os olhos de Allen e pergunta quem ele é. Rodan responde que se trata de seu filho, e Gerda reforça a apresentação. Ao ouvir o nome de Rodan, o capitão demonstra surpresa e pergunta se ele é o mesmo Rodan conhecido como o Caçador de Javalis. Em seguida, ele se levanta e pede desculpas por ter sido tão rude com alguém considerado uma lenda naquela vila. Rodan fica confuso e pergunta do que ele está falando. O capitão explica que o barão aprecia muito a carne de javali enviada pela vila a cada inverno. Segundo o que ouviu, Rodan é quem sempre assume a parte mais perigosa das caçadas, sendo visto por muitos como um verdadeiro herói local. O capitão pede que Rodan aceite aquilo como um elogio, tanto da parte do barão quanto da dele próprio. Ao ouvir tudo isso, Allen não consegue deixar de pensar que seu pai é alguém realmente impressionante. Mais tarde, enquanto voltavam para casa, Rodan compartilha uma lição importante com o filho. Mesmo sendo apenas servos, eles ainda podem ser reconhecidos por pessoas importantes. Ele pede que Allen nunca desista e continue seguindo em frente, não importa o quanto o trabalho seja difícil. Allen comenta que seu pai foi reconhecido por alguém importante. Ele também menciona que pegou algumas frutas para levar para sua mãe e seu irmão, perguntando se aquilo teria sido errado. Rodin apenas ri da pergunta, mostrando que também fez o mesmo e ainda pegou uma quantidade maior. E assim terminamos o segundo episódio do anime, Hell Mode: The Hardcore Gamer.
Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Bom, acabou, pessoal!